Oi pessoal, vamos a mais um vídeo buscando aumentar o nosso nível de compreensão acerca de nós mesmos, que serve como base para despertarmos o que há de melhor no nosso interior. Sempre quando vamos abordar a questão teórica, vamos descrever e relatar algumas histórias de seres humanos valorosos ou situações de vida que possam determinar um maior nível de compreensão do que está sendo abordado. Hoje nós vamos falar da autoimagem idealizada. No vídeo anterior falamos do ego. E assim a gente vai retomando o estudo dessas instâncias psíquicas e as relações que elas se estabelecem entre si dentro da nossa mente. O que é a autoimagem idealizada? Quando nós nascemos, as estruturas sociais, familiares, relacionais estabelecem um padrão de comportamento de acordo com a cultura vigente e o momento histórico em que se vive. E muitas vezes essa estrutura que gerencia níveis estereotipados de comportamento reprimem as reais intenções ou pulsões psíquicas que não encontram maneira de escoar saudavelmente. Por quê? Eu fui criado dentro de uma educação, cada ser humano, que estabelece um padrão de comportamento. E mesmo que internamente eu queira ter outro padrão, eu me vejo cerceado, reprimido em relação à realização do que realmente eu almejo. Eu vou criando uma imagem, uma persona, uma máscara. E vou me identificando ou colocando energia de identificação com aquela persona, com aquela máscara, com aquela imagem idealizada. A gente vai crescendo, as situações da vida vão colocando em xeque a nossa verdadeira realidade interna, que vai se extravasando de maneira variada à medida que mais eu intento reprimir a realidade de quem eu sou. Um ego sombrio se vê adstrito ou reprimido na forma de pulsões que estão sendo cerceadas de se manifestar em função dessa imagem. Eu preciso estar sempre à altura daquela imagem. E muitas vezes a gente vive uma vida que é uma verdadeira farsa, não corresponde à nossa realidade íntima. Eu vou contar uma breve história de um mestre oriental que viveu no século XVII, XVIII, de nome Hakuin. Era um japonês que se tornou zen budista, que é uma abordagem do budismo visando trazer a mente sempre para o foco do momento, do agora. Aqui, agora. E dentro dessa busca que ele tinha, ele foi de uma escola para outra até atingir esses níveis que os budistas chamam de iluminação. E quando ele atingiu, ele foi viver numa comunidade onde ele era muito bem quisto. As pessoas gostavam dele, buscavam orientação, práticas de meditação. Ele usava os dois grandes modelos de autotransformação psicológica, que eu vou abordar num vídeo próprio, mas vamos dizer que um modelo era através da meditação e o outro do ensino-aprendizado, que são métodos capazes de fazer com que toda essa resistência criada pela autoimagem idealizada vá se rendendo, o processo do ego sombrio vai sendo tomado consciência, desopilado e a essência vai vindo à tona. E quando a essência vem à tona, todo o comportamento passa a ser iluminado, independente de estar correspondendo ou não à ansiedade dos outros. E esse mestre vivendo naquela comunidade, orientando as pessoas que buscavam ele, determinada feita, uma moça aparece grávida. A família questiona quem era o pai, ela se sente aflita. A família pressiona mais ainda, porque aquilo estava ferindo a autoimagem da moça, engravidar sem estar casada. Para aquele período era algo tremendamente vexatório.
E pressionada, a moça afirma que o pai era o mestre Hakuin. E aquilo gerou um escândalo na comunidade. Como aquele mestre iluminado havia engravidado aquela moça. E a fama do mestre Hakuin foi ralo abaixo. Foi uma verdadeira queima de reputação. E as pessoas passavam a não mais procurá-lo para orientação, porque começaram a taxá-lo de alguém que estava ali para enganar o outro. E o mestre tranquilo, ele já estava num nível de consciência que não se afligia pela opinião dos outros. Quando nasce o bebê, os pais vão até ele e dizem: toma que é teu. E ele diz: é mesmo? E começa a cuidar da criança. Os vizinhos veem o afeto que ele estava doando à criança e começaram a ajudá-lo com roupinhas, remédios quando era necessário. E se criou uma consciência em torno da criança e do mestre. Passados 6 meses, a moça, com uma culpa gigantesca, procura os pais e afirma que, na verdade, o pai da criança não era o mestre Hakuin, mas o filho do dono da mercearia próxima. E os pais escandalizados: olha, meu Deus, condenamos o mestre Hakuin. E tomados de vergonha foram até o mestre e pediram perdão: mestre, a nossa filha confessou, o pai é o filho do dono da mercearia. E o mestre Hakuin diz: é mesmo, e devolve a criança. Dá para imaginar uma situação análoga, semelhante, acontecendo com cada um. Todos os mecanismos de defesa da autoimagem, para que aquela reputação se mantivesse íntegra. Como o mestre já havia aprofundado através da busca de vida dele, e se libertar de todos esses mecanismos autorrepressores e autocondenatórios, aquilo não o afligiu. Ele simplesmente não opunha resistência àquilo que se apresentava na vida dele. É um verdadeiro exercício psicológico, porque se a gente olhar o mapa que está à frente de vocês, no meu canto esquerdo e no canto direito de vocês, está essa dimensão chamada de AI, ou autoimagem idealizada, que ela tem uma necessidade premente de busca de reconhecimento, de aprovação, de elogio. Quando a vida coloca em xeque, através de uma separação afetiva, de uma perda de emprego, de uma queima de reputação, como é tão comum hoje nas mídias sociais, vem todo aquele quadro que está camuflado de ansiedade, depressão, aflição, angústia, síndrome do pânico, crises de variada ordem, que o ser humano sucumbe, cai, desfalece, apresenta quadros psicopatológicos, para depois, em havendo a busca do tratamento, do autoconhecimento, apresentando a resiliência, ele retoma a jornada dele num outro nível de maior crescimento. E que a gente vai também em vídeo próprio procurar analisar isso. Então vocês estão vendo no canto direito de vocês, no meu canto esquerdo, a autoimagem idealizada, que está praticamente escravizada à opinião do outro, a como a gente projeta essa imagem de maneira a se manter vivo em relação ao acolhimento que as outras pessoas têm em relação a nós. É como se a gente tivesse delegado o nosso poder interno para a opinião do outro, para a avaliação social e assim por diante, perdendo o contato com a nossa verdadeira essência. É uma identificação com funções, com cargos, geradora de apegos a relações, relacionamentos, quando muitas vezes os ciclos já se encerraram e a gente não consegue fazer a ruptura com eles em função dessa demanda que está idealizada. Ou quando a gente está tão apegado àquela função, àquele cargo, àquele status, e em um ciclo passando, a gente não dá vazão para que uma nova entrada de uma nova etapa surja na nossa vida, colhendo a partir daí os frutos. Então nós temos várias patologias atuais, principalmente em função das mídias eletrônicas, que estão ligadas a essa autoimagem idealizada. Brevemente, vou citar uma situação de uma moça que tinha um canal no YouTube
propondo a ideia do veganismo, uma ideia alimentar que se abstém de carne, e ela criou um vídeo, uma estrutura de fãs dentro dessa proposta de preservação do reino animal, que é uma proposta digna. Só que em determinado momento o organismo dela começou a apresentar falhas nutricionais e o médico recomendou que ela comesse carne. E ela começou a comer carne de peixe escondida dos fãs. E numa festa, no almoço, uma amiga resolve filmar o almoço e aparece ela comendo a carne de peixe. Quando ela se dá conta que está sendo filmada, tenta tapar. E aí a condenação social, que é inclemente em função de atavismos psicológicos de julgamento, que a gente também vai ver quando for estudar novamente o ego, colocaram-na numa condição terrível deste julgamento, em que ela teve que apresentar um novo vídeo pedindo desculpas, totalmente aflita, porque não soube em determinado momento reconhecer uma carência nutricional que poderia ter sido compartilhada inclusive com o pessoal do canal dela, buscando assim uma solução aprazível. É a nossa autoimagem idealizada que hoje está sendo potencializada pelas mídias sociais. O processo de cura sempre é o autoconhecimento, trabalhar o efeito sombra e encontrar a própria essência. E quando a gente encontra a própria essência, que é o ser, nós nunca vamos nos violentar a sermos quem não somos. No próximo vídeo vamos investir numa técnica e aprofundar a técnica de relaxamento e vamos entrar com a técnica de visualização, junto com a respiração, para cada vez nos aproximarmos mais da técnica que batizei como despertar da consciência para o ser. Muito obrigado. Se gostaram, um likezinho, compartilhem o vídeo para que cada vez mais pessoas possam participar deste canal. Um grande abraço.